Graça e paz, meus amados e queridos, que Deus possa estar cada dia nos sustentando. Me chamo Pastor Guaraci Andrade de Jesus, estou aqui na cidade de Boquim, Sergipe. É uma grande alegria mais uma vez estar com os amados e queridos, anunciando a preciosa palavra de Deus. E graças a Deus que Deus nos dá esse privilégio de sermos instrumentos nas suas mãos para estar honrando e glorificando o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E esta noite eu queria compartilhar com os amados irmãos no livro de Filipenses, capítulo 1, a mente coerente, a alegria apesar das circunstâncias. A alegria apesar da circunstância. O livro, vamos estar orando ao Senhor Deus Todo-Poderoso para que Deus possa estar nos orientando nesta noite. Deus Santo Poderoso, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar nos iluminando esta noite para podermos compartilhar a Tua preciosa palavra. E que esta noite Sua palavra seja notória em nossos corações, Pai. Entregamos, Pai, tudo em Tuas santas mãos e te agradecemos no nome santo e precioso do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Pai. Graças a Deus, a alegria apesar das circunstâncias. Muitos cristãos estão vivendo de acordo com os padrões do mundo e circunstâncias oriundas que nós nos deparamos. Que isso quer dizer que muitos estão até mesmo negando a fé com as situações aqui desta vida. Mas, amados irmãos, no livro de Filipenses, aqui o apóstolo Paulo, que é o autor dessa epístola, né, para que nós possamos entender quando o apóstolo Paulo estava nessa segunda viagem missionária, apareceu aquele varão macedônio, que passa da Macedônia e nos ajuda-nos. Essa é a igreja de Filipos, ele teve uma visão de Atos capítulo 16, versículo 12, diz assim: e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Então, após o apóstolo Paulo estar anunciando e pregando a preciosa palavra de Deus, ele teve uma visão daquele varão macedônio, nesse livro, capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, e pediu para que ele pudesse passar da Macedônia para ajudar. E ali se deparou com várias situações, os quais Deus estava realmente usando ele poderosamente para alcançar as almas perdidas. Agora, algumas situações que nós devemos entender aqui. A data foi aproximadamente 61 depois de Cristo, né? Durante o período que Paulo esteve preso em Roma. Paulo e seus companheiros fundaram a igreja de Filipos na segunda viagem missionária. E o propósito aqui deste livro é para agradecer aos filipenses pela oferta que ele havia enviado e fortalecer sua fé, mostrando que a verdadeira alegria só pode vir em Jesus Cristo. A verdadeira alegria só pode estar em Jesus Cristo. Então, vai comigo no capítulo 1 do livro de Filipenses, versículo 21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Será que nos nossos dias atuais existem cristãos que estão dispostos a padecer ou morrer pela causa do santo evangelho, pela causa de Cristo, do próprio Senhor Jesus Cristo? Ou é uma resposta que cada um individualmente deve dar dentro dos seus corações ao Senhor Jesus Cristo? O apóstolo Paulo estava na prisão. Ele poderia realmente estar triste, angustiado, mas de repente ele demonstra que morrer é Cristo, ou viver é Cristo e morrer é ganho. Por mais situações que ele pudesse enfrentar, ele sabia que ele iria para a glória. Ele tinha uma mente coerente daquilo que ele estava acreditando, que ele acreditava.
A alegria, apesar das circunstâncias. Ele não estava lá chorando, estou aqui na prisão, coitado de mim, né? Que situação que nós nos deparamos muitas vezes, vemos vários cristãos chorando, angustiados, querendo até se desviar da cara de Deus, do caminho de Deus, por causa de algumas situações adversas que ele passa aqui nesta vida. Mas o apóstolo Paulo, ele nos dá esse testemunho, nos dá essa alegria, essa cidade aqui, que vários romanos estavam ali, e muitos sofreu várias pressão pelo Império Romano. Aqueles que não cultuassem César eram mortos, e aqueles que se dirigiam a ser guiados pelos nazarenos eram realmente escravizados, até mesmo a morte. Mas ele escreve essa carta para nos dar a alegria, apesar das circunstâncias. E a comunhão que temos em Cristo é algo precioso. No capítulo 1, ele diz, no versículo 3 ao versículo 7, ele diz aqui: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós, todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos os vossos participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, entranhável afeição de Jesus Cristo. Amados irmãos, o apóstolo dá graça a Deus todas as vezes que ele lembra de vós. Ele sabia que tinha cristãos ali na igreja de Filipos, o qual foi difícil implantar aquela igreja, falar de Cristo, mas Deus realmente abriu uma grande porta ali na Macedônia para pregar a preciosa palavra de Deus. Ele sabia que Deus tinha feito uma grande obra e ele dava graça a Deus, glória a Deus. Você tem se regozijado pela sua igreja que está congregando? Você tem regozijado pelos missionários que estão pregando a palavra de Deus? Você tem se regozijado pelas pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador? Ou você tem esquecido de agradecer ao Senhor Deus? O apóstolo Paulo, apesar daquelas circunstâncias que ele estava vivendo, ele estava dando graças a Deus por existir irmãos fiéis ali, pregando preciosa palavra de Deus. Ele diz: dou graças a Deus, ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Ele não esquecia daqueles irmãos que estavam ali pregando a palavra de Deus, que tinham igreja ali, anunciando a palavra de Deus, estava comungando na fé, estava realmente sendo a luz brilhando no meio das trevas, que estava compartilhando da palavra de Deus para com aquelas pessoas que estavam longe do Salvador Jesus Cristo. Estava ali, sabia que através das suas orações, certamente o Senhor atenderia e derramaria bênção na vida dos irmãos ali, e dali então a igreja ia se espalhar por diversos lugares. Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pelos missionários, pelos obreiros, pelo evangelista, pelo professor da escola dominical, enfim, todos aqueles que estão pregando a preciosa palavra de Deus? Amados irmãos, as suas orações são importantíssimas para que Deus possa realmente ser glorificado e o evangelho de Deus crescer abundantemente. Ele sabia que através das suas orações, certamente Deus iria agir, Deus ia ser realmente um porta-voz, ia ser bênção na vida daquelas pessoas que jazem em trevas, ia transformá-los e para eles serem filhos de Deus. Ai, amados, apesar das circunstâncias que eles estavam vivendo, mas eles nunca iriam abandonar a sua fé em Cristo Jesus. E ele escreveu para fortalecer que ele tinha comunhão no Evangelho. E o avanço do Evangelho iria desencadear em todos os lugares. No versículo 12, 26 do capítulo 1 de Filipenses, diz assim:
E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Amados e queridos, o Evangelho de Deus crescia abundantemente. O Evangelho de Deus brilhava no meio das trevas e ele glorificava ao nosso bom Deus pelos seus feitos e os seus maravilhas. Quanto mais a igreja cristã era perseguida, eles cresciam. Ele via o agir de Deus nos seus corações, na sua vida. Era um verdadeiro reavivamento para que Deus pudesse realmente operar e ser glorificado. O que você está fazendo para a promoção e propagação do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Você está temendo a Ele? Tem levado as almas perdidas nas suas orações para que essas almas possam realmente se encontrar com Deus e o nome de Cristo ser glorificado? O que você tem feito na sua igreja local para alcançar essas almas perdidas? Certamente você dará desculpa. Ah, pastor, estou passando por um momento difícil na minha vida, só o Senhor sabe, né? O Senhor não sabe o teu passado, só Deus sabe, e daí então você vai dar desculpa a Deus. Mas, amados irmãos, apesar das circunstâncias, o apóstolo Paulo, estava dentro de uma prisão, indo para a beira da morte. Imagine só uma pessoa nos Estados Unidos indo para o corredor da morte. No passado era cadeira elétrica, era a câmara de gás que morria, e agora com aquela injeção letal. Ele estava nesse caminho, mas ele não esqueceu do avanço do Evangelho, a necessidade de falar de Cristo, de poder realmente levar essas almas que precisam de Deus. Ele não se esqueceu, e você tem se esquecido. Ah, eu vou fazer isso quando melhorar a minha vida, fazer aquilo. Amados irmãos, uma alma é importante para Deus. Você é precioso para Deus. Se Deus te salvou, Deus quer te usar para você ser bênção na vida de outras pessoas. Ai, queridos, como é bom saber que Deus está operando em nossas vidas, na maneira que nós deixamos Ele operar, e Ele vai nos usar para a glória do Santo Deus. A alegria apesar das circunstâncias. Sabemos que temos comunhão do Evangelho, sabemos também do avanço do Evangelho e, por fim, a fé que temos no Evangelho. Versículo 27 ao versículo 30 do capítulo 1 de Filipenses, diz assim a palavra de Deus: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Em nada vos espantei dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós é de salvação, isto é, de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves, está em mim. Ai, meus amados irmãos, combate que temos por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Devemos nos portar dignamente conforme o Evangelho, devemos viver uma vida constante de dependência diariamente de Cristo, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o que nos fortalece, Ele é que nos anima os nossos corações, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades que nós encontramos. E agora, tudo isso é preciso entender que para termos a alegria nas circunstâncias, temos que ter uma mente sadia, uma mente em Cristo. Uma mente que vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo.
uma mente coerente daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. E essa mente realmente mudou a vida do apóstolo Paulo, a mente que é certa, a mente em Cristo, de tal maneira que ele fala: mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, se partir ou para a glória, ou viver com Cristo. Mas no versículo 21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você está disposto a dizer isso? A glorificar o nome de Deus? De poder realmente anunciar a palavra do Senhor Jesus? Lembre-se, era dias difíceis, apesar das circunstâncias. Os Paulo estava na prisão, era uma cidade que os romanos impunham que aquele que não adorasse a César ia ser morto, ia ser perseguidos. Era um lugar extremamente idólatra, mas apesar daquelas circunstâncias que os cristãos estavam vivendo, eles não negaram Jesus. Eles prosseguiram continuamente para que o propósito de Deus pudesse se cumprir através da sua vida e daí se espalhar para toda a Macedônia e até os confins da terra. Se você serve a Deus, continue servindo a Deus como seu Salvador, peça a Ele sabedoria e discernimento, que Ele vai te usar grandemente. E você, meu querido e minha querida, que não aceitou Jesus Cristo ainda como Salvador da sua vida, esta noite você pode ter um encontro com Jesus. Basta você orar comigo. Vamos abaixar nossas cabeças e você vai dizer assim: Pai Todo-Poderoso, eu preciso do Senhor. Eu sou um pobre pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Ó Deus glorioso, hoje eu quero te servir. Que o Senhor possa escrever meu nome no livro da vida. Eu entrego tudo em tuas santas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa estar abençoando todos abundantemente. A alegria, apesar da circunstância, a mente coerente com aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditemos. Então, próxima mensagem, vamos estar pregando também no livro de Filipenses. Que Deus abençoe abundantemente a vossa vida. Um forte abraço da Igreja Batista Fundamental na cidade de Boquim, Sergipe. Deus abençoe cada irmão e irmãs e todos aqueles que estão ouvindo a preciosa palavra de Deus. Deus abençoe e tenham uma abençoada semana em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.